O Banco Central é responsável pelo rombo de R$ 1 trilhão. Repita comigo. O Banco Central é responsável pelo rombo de R$ 1 trilhão. Repete agora aqui nos comentários que é para engajar meu vídeo. O Banco Central é responsável pelo rombo de R$ 1 trilhão. Isso porque a nova ladainha dos bolsominions é o tal rombo nas contas públicas de R$ 1 trilhão. Mas você sabia que a maior parte desse valor são pagamentos de juros da dívida pública? Com certeza, muito de vocês já devem ter ouvido falar de que quando se aumenta a taxa de juros, isso só vai ser sentido daqui 6 meses, 1 ano. Pois é, a gente ainda está sentindo aquela taxa de juros de 13,75% que o Banco Central fez questão de manter até agosto do ano passado. E aí tem gente que vai dizer, mas isso é para a gente controlar a inflação. A taxa Selic, ela sempre tem que estar acima do acumulado da inflação de 12 meses para a gente controlar ela. Mas será que sempre foi assim, meus amores? Não foi não, tá? Isso porque lá em 2019, primeiro ano do Campos Neto na presidência do Banco Central, a nossa inflação fechou o ano a 4,3%. Enquanto a taxa de juros fechou a 4,5%. Muito mais próximo, né? Mas a coisa melhora, tá? Isso porque em 2020 a nossa inflação fechou a 4,5%, portanto maior do que a de 2019. Mas sabe quanto foi que o Campos Neto deixou a nossa taxa de juros? 2%. Menos da metade da inflação daquele ano. Nossa, que generoso, hein, Campos Neto? Já em 2021, a nossa inflação fechou a mais de 10%. E sabe onde é que estava a taxa de juros? A 9,25%. Abaixo daquela inflação. Gente, que generosidade, hein? E a historinha de manter sempre a taxa de juros acima do acumulado da inflação? Para onde é que foi, Campos Neto? O Banco Central do Campos Neto só veio colocar a taxa Selic acima do acumulado da inflação em abril, quando a nossa inflação bateu 12,13%. Na reunião de maio, eles colocaram a inflação a 12,75%. Quanta generosidade, hein? Campos Neto manteve a taxa de juros que chegou ao pico de 13,75% em agosto de 2022 durante um ano. Um ano. E no ano passado, o Lula entregou a inflação dentro da meta. 4,62%. O teto da meta era de 4,75%. Mas sabe quanto é que está a nossa inflação hoje? 3,69%, enquanto a nossa taxa de juros está a 10,5%. Tinha-se a estimativa anteriormente de que agora teria um corte de mais 0,5% e ela estaria pelo menos a 10,25%. Mas eles não fizeram um corte de 0,5%, apenas de 0,25%. Detalhe: houve um racha e somente os indicados do Bolsonaro votaram para o corte menor, de 0,25%, que eles ainda são maioria, são 5 contra 4. E o pior, minha gente, é que a gente estava com estimativas de que chegasse o final do ano com a taxa de juros pelo menos a 9%. Aí agora estão colocando ali estimativas na casa dos 10%, ou seja, sem cortes mais generosos, sendo que a nossa inflação agora está muito melhor do que estava lá atrás. E aí a gente vai ver isso se refletindo nos juros da dívida pública, porque não é o Lula que determina qual vai ser o valor dos juros que vão ser pagos, e sim o Banco Central. E aqui a gente está pagando 776 bilhões de reais em juros. Para vocês terem uma noção, quando a gente vai comparar o rombo da agora de 1 trilhão e 43 bilhões de reais com o pico que teve lá do Bolsonaro, né, que corrigido pela inflação, dá 1 trilhão 293 bilhões de reais. Naquela época, o Bolsonaro ele pagou apenas 349 bilhões de reais em juros da dívida pública. O Lula hoje está pagando mais que o dobro disso. Ou seja, o rombo dele lá, para além da questão dos juros da dívida pública, ele era bem menor do que no de hoje, que é quase tudo. A gente tem que continuar a pressão em cima do Campos Neto, viu? Porque esses juros eles ainda vão ficar muito altos, porque a gente ainda está sentindo os efeitos da taxa de juros a 13,75% de agosto do ano passado, que não faz nenhum ano isso, e essa taxa de juros de 10%, 10,5%, né, em cima de uma inflação de apenas 3,69%, coloca um peso muito grande nas contas públicas. Então, ó, se ligar nisso aí, tá? Negócio aí de rombo, né? Vamos falar que rombo não faz o menor sentido, né? Isso aí é termo usado pela mídia, mas enfim.
esse rombo aí, a responsabilidade é do Banco Central, que está colocando 776 bilhões de reais em juros para a gente pagar quase todo o valor do tal do rombo. Assim é bom demais, né, gata?